Olá, bom dia! Hoje é dia 4 de janeiro de 2026, domingo, bendito seja o nome do Senhor, primeiro domingo deste ano de 2026. E assim como Deus tem estado a nos abençoar e acompanhar, conduzir e sustentar ao longo toda a nossa vida, continuará, pela graça dele, assim fazer nesse e nos próximos domingos, até que nós estejamos com ele na glória, ou o Senhor Jesus volte para buscar aqueles que estiverem vivos e ressuscitar aqueles que têm dormido e morrido na esperança da vida eterna por meio dele. Muito bem, o nosso texto devocional de hoje está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17. Nós temos falado do 16 até o 22. Nós vamos focar agora em cada um separadamente. Já falamos sobre o verso 16, regozijai-vos sempre. E hoje, o verso 17 diz o seguinte: orai sem cessar. Como é possível isso? Esse é o nosso tema geral, o nosso assunto. Ontem nós falamos sobre alegrarmos, regozijarmos sempre, quando o apóstolo Paulo coloca dessa maneira. E aí a questão é essa: como é possível nunca nos entristecermos? Hoje é orar sem cessar. E a pergunta é essa também: como é possível que nós possamos orar sem cessar? Essa expressão que temos aqui traduzida, sem cessar, no grego é uma única palavra e é um advérbio de modo. Incessantemente, constantemente, na verdade, permanentemente, até de fato é bem razoável a tradução, sem cessar, ou seja, incessantemente. Incessantemente é o tempo todo, é ininterruptamente. E aí, então, temos que nos perguntar como é possível. Nós dormimos, enquanto dormimos, nós podemos ter comunhão com Deus, à noite o nosso coração nos ensina, certo, mas não é um exercício consciente de oração. Há momentos, há circunstâncias, há ocasiões em que você está desenvolvendo sua atividade normal, corriqueira, ou está com a sua atenção voltada para determinada situação e não se volta para uma conversa, assim dizer, com Deus, que de fato é a oração. Então, como é que podemos cumprir de forma plena o que está aqui? Como eu consigo orar sem cessar? Bom, vamos tentar verificar o sentido, de fato, daquilo que é proposto pelo apóstolo São Paulo nesse texto. Primeiro vamos trabalhar o fato do que não seja orar sem cessar. Primeiro, ele não está falando aqui de um aspecto cerimonial, ritualístico. Nós temos o costume de associarmos à oração certas atitudes que fazem parte da nossa expressão de relacionamento com Deus, implicando em reverência e coisas dessa linha e desta ordem. Mas ele não está falando aqui, orar sem cessar,
em termos de cerimônia, de nos colocarmos de pé, levantarmos a nossa voz, coisa que fazemos isso nos momentos de cerimônia. Portanto, ele não está falando aqui de aspecto litúrgico, de uma participação nossa em uma cerimônia pública, em um ambiente de culto no templo. Não, ele não está falando disso. Seria, assim, inconcebível a possibilidade de orar sem cessar. Também não é uma questão de postura corporal. Nós temos, claro, hábitos bons, salutares até, com relação à oração, e associamos estes atos essas posturas ao fato de orarmos. Então, é comum quando se vai orar ter as mãos postas, ou entrelaçadas, ou colocar-se de joelhos, ou ficar de pé, jamais orar assentado, muito menos deitado. Os protestantes têm o costume de orar com os olhos fechados, a cabeça baixa. Se eu for fazer isso, aí eu não vou orar sem cessar, porque nem todo momento eu vou poder me ajoelhar, nem todo momento eu vou estar de pé, nem todo momento eu vou ter condição de fechar os olhos. Senão seria impossível estar dirigindo ou alguma coisa nessa ordem e orar, que seria uma tragédia, uma catástrofe. Então, orar sem cessar não é essa prática que temos, às vezes, como disciplina em horário definido, de joelhos, assentados ou de pé. Isso também é orar e faz parte da nossa vida de oração. Então, o que significa? O que é orar sem cessar? Muito simples. Não pare de orar. Não deixe de orar. Orai sem cessar. Não deixe de orar. Não desanime em relação ao exercício da oração. É possível, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais orar por isso. E esse é o problema. Essa é a questão, esta é a chave. Orai sem cessar. Não deixe de orar. Eu acho que não tem mais jeito. Isso já foi embora, já perdi. Não deixe de orar. Se não for para suplicar, ore agradecendo a Deus, louvando ao Senhor. Se você orou como Davi orou, jejuou e tal, pela criança que estava doente e ela morreu, vai louvar o Senhor pela vida dela, agradecer por estar com o Senhor e tal. Mas não deixe de orar. Isso é orar sem cessar. É simples. É muito tranquilo. Não deixe de ter a consciência e o senso da sua comunhão com Deus. Então, onde você estiver dirigindo, fale com o Senhor. Terça do Senhor, peça que o Senhor guarde o livro dentro da sua família e com atenção, sem fechar o olho, evidentemente, ou coisa que o vale. E não deixe de orar, não pare de orar, não desanime com relação à oração, porque Deus ouve a nossa oração. Se olharmos a vida de Jesus, os apóstolos, eles não oravam
sem cessar o tempo todo. Por isso que às vezes você tem um registro em relação a Jesus, né? E saindo ele para orar. Então, ele não estava orando, porque ele saiu para orar. Não é que ele está numa atitude de oração perceptível, visível, 24 horas por dia, todos os dias da vida. Não é possível. Então, por isso eu pergunto, como é possível? É possível se você entende que tem que orar sem cessar. Em todo momento, em toda circunstância, em todo contexto, não importa onde, não importa quando, não importa por quê, mas ore sem cessar. É isso que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, aqui na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 10, quando ele diz, orando noite e dia, com o máximo empenho, por vós. Ele orava noite e dia, ele não dormia. Ele não. Você já pensou se você estiver num contexto evacuando, urinando, tendo relação sexual com a esposa ou com o esposo, não pode orar? Posso orar. Mas é claro que pode, evidentemente que pode. Mas são momentos em que você normalmente não se liga nesse princípio. Ainda que você possa dizer, louvado seja só porque eu estou conseguindo urinar, uma coisa tão extraordinária que não parece, até que você fique com retenção urinária. Então, essas coisas. Mas quando Paulo fala noite e dia, de noite, ou seja, eu estou sempre orando por vocês, vocês estão sempre na minha lembrança e eu coloco diante de Deus. Isso é orar sem cessar. Isso é vida de oração, disciplina, tempo com o Senhor, comunhão com Deus. Que o Senhor assim me abençoe você, cada um de nós, para que a nossa vida realmente seja uma vida de oração e caminhemos orando sem desanimar, orando sem cessar. Isso é possível. Amém? Amém.